Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de planejamento estratégico, uma aula introdutória, quase que não saiu. A teoria clássica da administração tinha um foco muito grande no ambiente interno, da organização. Então, o objetivo era aumentar a produtividade independente do que se estava produzindo, aliás, o que estava produzindo era adequado ao mercado consumidor. Então, essa aula aqui ela serve para várias playlists do canal. Na playlist de gestão de negócios, por exemplo, nós falamos do caso lá da GM, que estava produzindo carro em larga escala, quando o mercado automobilístico estava mudando para ser mais customizado. Então ela estava ainda produtiva, mas ela estava com foco no ambiente interno, ao invés de olhar para o ambiente externo. Pouco se falava da interação da organização com o ambiente externo, ou seja, aquilo que estava fora dela. Se pensava na produtividade lá de Taylor e de Fayol, da teoria clássica. Mesmo na teoria humanística, o foco nos funcionários também é no ambiente interno. Então essas questões aqui de sociedade, fornecedores concorrentes, eram pouco analisadas. A teoria neoclássica da administração, ela corrige essa falha através do chamado planejamento estratégico. Não é que sejam as mesmas coisas, mas o planejamento estratégico ele vai surgir aqui no bojo da teoria neoclássica. Na verdade, a teoria neoclássica ela abrange um amplo gama de teóricos e pensamentos, inclusive, diferentes. O próprio planejamento estratégico tem um livro do Mitzenberg que trata de 8 escolas do planejamento estratégico, algumas inclusive divergentes. Então são temas complexos dentro da administração e essa aula a gente vai sintetizar, né, para quem pouco ouviu falar disso. Então, primeiro que existe uma diferença semântica, e para mim particularmente, que sou geólogo e administrador, quando se fala em ambiente, tem um pouco dessa conotação das ciências ambientais. No português de Portugal, não existe a palavra meio ambiente, porque para o português de lá é algo um tanto quanto redundante, existe só a palavra ambiente. Então, de forma robusta, isso está relacionado à natureza, né? Claro que nas ciências ambientais o meio ambiente não é só a natureza, né? Existe o meio ambiente urbano. Já na administração, o ambiente está relacionado à gestão empresarial, tá? E você tem um ambiente externo, particularmente quando a gente fala uma análise ambiental dentro da disciplina da ciência administrativa. Essa análise ambiental geralmente significa uma análise do ambiente externo, ou seja, dos fatores externos à empresa, mas que influenciam a mesma, a política, a macroeconomia, a cultura, né, questões demográficas, sociais, inclusive a questão da natureza, que seria a questão ambiental das ciências ambientais. Mas tem um ambiente interno também, tá bom? Mas geralmente esse termo sozinho, ambiente, na administração, significa esses fatores aqui. A atitude organizacional é a forma como a organização reage ao ambiente interno e externo, particularmente ao ambiente externo. Não adianta a organização identificar problemas e não tomar nenhuma atitude. Pode ser um problema interno, talvez, a abstinência, a abstência, né? A falta, melhor dizer, né? A ausência de funcionários, e aí, ou no ambiente externo, né? Uma questão, por exemplo, como uma pandemia que influencia a empresa. Mas as empresas elas vão reagir a esses fatores externos principalmente. Isso se chama atitude. Hoje, com o avanço da globalização, da tecnologia e da era da informação, o ambiente aqui, principalmente o externo, está em constante mudança. A gente pensar que essa pandemia ela está muito associada à globalização. A rápida disseminação do vírus, do coronavírus, ele ocorreu no ambiente de globalização. Se você pensar mesmo lá na época do início da globalização, talvez, né, das grandes navegações, esse vírus não iria se propagar tão rápido como se propagou hoje, né? A circulação de pessoas e mercadorias é muito constante hoje em dia. E diante de todo esse cenário, as organizações precisam ter uma atitude contínua. Não é quase que como uma reação, uma ação, vou pensar e ter uma reação. Isso está acontecendo
a todo momento, em alguns setores ainda mais, como no setor tecnológico. Então, o que é o planejamento estratégico? As atitudes diante do cenário de constantes mudanças ambientais, no sentido organizacional, tá? Esses ambientais aqui não é das ciências ambientais, elas não podem ser feitas de qualquer forma. Então, elas precisam ser estrategicamente planejadas. As empresas bem-sucedidas sabem como se adaptar a mercados em contínuas mudanças. O atual contexto organizacional exige uma atitude proativa das organizações, para a qual é imprescindível o planejamento estratégico. Então, é você pensar em como será o futuro, mas estabelecendo também cenários, né? Do que é que eu posso fazer caso aquelas premissas que eu tinha estabelecido para o futuro não se concretizem, tendo, por exemplo, opções de contingência. Se vier algo que impacte a minha empresa, o que é que eu vou fazer? Para não pensar no calor daquele momento, para eu já ter de antemão o que é que eu vou fazer. Então a gente compara com uma partida de xadrez. Tá? Existem várias referências de planejamento estratégico históricas, geralmente associada à questão bélica, né? Se usa muito um livro de Sun Tzu, que é um filósofo chinês, que é A Arte da Guerra, um livro muito famoso, e também se compara com a teoria dos jogos, o planejamento estratégico. A gente pensa num jogo de xadrez, né? Você não tem uma maneira única de você ganhar um jogo de xadrez. Vai depender do seu oponente. Se seu oponente é uma pessoa que praticamente não conhece o xadrez, só sabe mesmo como se movimentam as peças, não tem experiência no jogo, em 4 rodadas você consegue derrotá-lo com um checkmate do pastor, você conhecendo esse checkmate. Mas se o cara conhece o jogo, né, já tem mais experiência, ele vai saber que quando você mexer o peão do meio para frente e tentar mandar o bispo para o lado, isso já é o checkmate do pastor, e ele vai conseguir também mexer o peão dele para frente e vai impedir com que você ganhe o jeito dessa forma. Então a estratégia mais adequada depende do seu oponente. É isso que é o planejamento estratégico, é você planejar, mas pensando nas condições ambientais, tanto dos seus concorrentes, nas condições do ambiente externo, tá bom? Para que você vença o jogo empresarial, né, das organizações. Então vamos pensar primeiro num exemplo negativo. A Kodak, uma empresa que durante tempo foi praticamente um monopólio. Olha só, na década de 1970 chegou a ser dona de 80% das vendas de câmeras analógicas na época, e de 90% de filmes fotográficos. Então quem é mais antigo, como eu, né, já estou me colocando como antigo, lembra que não existia essa história de você tirar uma foto no celular e rapidamente ver se você ficou com careta e tentar colocar filtro para corrigir, acabando não corrigindo, né? Mas as pessoas conseguem tirar uma foto e ver instantaneamente. Antigamente você tirava uma foto no analógico e você não via se você saiu mal, a foto podia queimar, depois você mandava revelar, e aí sim você ia ver que a foto saiu queimada, ou seja, algum flash lá, ou saiu com sua mesma cara de sempre, não tem como ajeitar, né? Então era uma câmera analógica, tá? Eu, quando criança, era desse tempo, e a Kodak era a principal empresa, os filmes todos de revelação eram da Kodak, e era um mercado altamente rentável. Na mesma década, ela mesma inventou que iria falir a empresa, a câmera digital. Então você tinha algo mais moderno, vai aparecer na hora, né? Prevendo que a câmera digital iria prejudicar a venda de filmes, que era altamente rentável, a empresa engavetou a tecnologia. Ela preferiu não ser pioneira nesse mercado porque era rentável ela vender filmes para revelar. 2 décadas depois, as câmeras digitais apareceram com força e quebraram a Kodak. Então ela poderia ser proativa e ter proposto uma mudança para o próprio ambiente externo, porque existe essa interação, tá, da empresa com o ambiente externo, mas ela não fez, e assim outras empresas fizeram, e ela não se adaptou, ela não saiu na frente, né? Ela deixou que fizessem um checkmate nela. Então ela não pensou de forma estratégica, porque esse mercado que no curto prazo estava sendo rentável, ele ia se desfazer. Talvez fosse melhor, talvez não, seria melhor ela ser proativa, mesmo que perdesse um pouco da rentabilidade aqui, mas garantir sucesso no novo cenário que estava por vir.
Vamos para um exemplo positivo e a gente vai mostrar o exemplo brasileiro da Magazine Luiza. Então todos vocês devem conhecer, ou já ouviram falar na Luiza Trajano, que é a cofundadora da empresa, né? A empresa tem o nome dela. No Frederico Trajano, não sei se já ouviram falar, mas é o filho dela, e ele foi importante para a empresa, quase que no mesmo contexto que surgiram lá as estratégias de marketing digital da empresa e de e-commerce com a Magalu, né? A Maga aqui é uma atendente virtual personificada, que traz mais esse ar humano para um robô, que é um robô. A Magalu, que essa boneca, ela chorou, por exemplo, a Magazine Luiza era patrocinadora da seleção brasileira feminina. Então, quando o Brasil perdeu na Copa do Mundo, que perderam para as americanas, salvo engano, ela postou lá no Twitter, no Instagram, né, que ela tinha chorado, e isso, milhões de seguidores. Ela tem um canal no YouTube com milhões de seguidores também. Então é uma robozinha muito carismática. E a empresa, na verdade, ela não estava... Não é que não estava bem, não era uma empresa... Talvez não se imaginasse que ela ia crescer tanto. Aqui é o gráfico de cotação dela na Bolsa de Valores, tá? Ela é negociada em bolsa. Então, para vocês terem uma ideia, ela é a empresa que mais valorizou nos últimos anos. Então, em novembro de 2015, a valores corrigidos, você compraria uma ação da Magazine Luiza por 3 centavos, valores corrigidos, tá? Tem alguns cálculos que vêm aí. E hoje, mais ou menos, em março de 2021, estou gravando no último dia de março, não sei se é esse preço, mas quando eu elaborei a aula estava nesse preço, nessa faixa, de R$25, ou seja, 800 vezes mais. Então, uma pessoa que tinha investido 10 mil na Magazine Luiza lá em 2015, hoje, mesmo com a pandemia do coronavírus, que ela caiu aqui, mas depois ela voltou a subir, olha, teria 8 milhões. Então, olha só, de 10 mil para 8 milhões em 6 anos é realmente fantástico, né? Mas isso não foi... Essa subida na Bolsa de Valores, ela não acontece por mera especulação. De curto prazo pode até ser, mas de longo prazo não. Ela acompanha os resultados financeiros da empresa, lucro líquido, receita, essas coisas que fazem parte da questão do demonstrativo financeiro. Não vou entrar nesse mérito, mas a empresa tornou-se muito rentável e com uma receita muito alta por conta de uma mudança organizacional que ela fez. E quem implementou essa mudança foi o Frederico Trajano, filho da Luiza Trajano, que ele não começou no setor estratégico da empresa, no alto escalão, ele veio de baixo, apesar de ser filho da dona. E quando ele chegou a CEO, ele implementou uma série de mudanças voltadas para o e-commerce. Ele já tinha percebido que essa era a nova tendência do mercado de varejo. Empresas como a Amazon já estavam aí crescendo com essa tendência no mercado norte-americano. E aí ele começou a fazer todo um replanejamento da Magazine Luiza, e hoje se tornou essa grande empresa, uma das maiores do Brasil. Então foi uma mudança, foi feito todo um planejamento estratégico. Ele percebeu o novo cenário e conseguiu ter uma atitude proativa diante disso, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Mas ele liderando com outras pessoas conseguiram fazer isso na empresa, tá bom? Então, planejamento estratégico, ele tem... ele é metódico, tá bom? Parece ser bonitinho ver um caso assim, mas tem toda uma metodologia por trás. Ele tem certas etapas, tá? Vocês vão encontrar na literatura várias formas de definir etapas do planejamento estratégico, né? Não existe só essa forma com 7 passos. São diversos autores. Isso aqui de forma básica, o que é que tem, né? E não foge muito disso, né? Você pode ter 8, 5 passos, mas no geral está dentro desse contexto. Você tem orientações estratégicas, e é isso que nós vamos começar a estudar nas próximas aulas, tá? Análise do ambiente interno e externo, definição de objetivos e metas, formulação de estratégias, definição de planos, implementação de planos e monitoramento e controle, tá bom? A gente vai até dissecar mais isso aqui para ser um tópico só,
E todas essas últimas etapas aqui, tá, que se fala de estratégia propriamente dita. Então é isso, pessoal. A biografia básica é Ferreirinha, planejamento governamental. Me baseei aqui nessa apostila.